Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos pedir um abraço da minha esposa. Estive o mês de agosto, todo o mês de agosto com ela, com os meus filhos. Regressei no dia 5 de setembro. Comecei uma viagem no Nordeste e retornei a Recife no dia 26. Foi uma viagem muito boa, estando com os pastores, com as igrejas, vendo as necessidades, os desafios. O pastor falando aqui da necessidade de contribuir para a obra de Deus. Eu pude lembrar de algumas situações que eu pude presenciar. Uma delas é uma congregação que foi congregação aqui nesta igreja, lá em Bonito. O pastor André está fazendo uma obra muito linda. Deus tem abençoado grandemente o trabalho das mãos daquele servo. Está fazendo um tempo grande e certamente será um cartão postal daquela cidade. E ele já está mais ou menos 2,5 metros nas paredes, e ele ganhou um vizinho dele, quando ele morava aqui em Recife, ganhou todo o telhado, e ele precisa levantar o restante das paredes rapidamente, e não tenha recursos, e está pedindo, suplicando, e Deus tem abençoado. Eu conheci pessoas que não fazem parte da comunidade da fé lá de Bonito, mas que se dispôs a ajudar, dando 40 sacos de cimento. Eu vejo como Deus tem realmente levantado pessoas para ajudar aqueles que se dispõem a servir a Deus e amar. Muitas outras situações que nós presenciamos nesta viagem. E estamos orando, porque a obra é de Deus, certamente Ele levantará os recursos para que esta obra avance para a glória do seu maravilhoso nome. Meus irmãos, eu os convido a uma leitura bíblica no livro do Êxodo, no capítulo 12. Gostaria de fazer uma reflexão com os irmãos nesta noite sobre a história do povo de Deus do passado, que tem muito a ver com a história da igreja também do presente. Êxodo 12, quem achou, diga amém. Amém. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue, o porão em ambas as ombreiras e nas vergas da porta.
nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, a cabeça e as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Comê-los-ei à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos dentre os homens, até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e os celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. Os celebrareis por estatuto perpétuo. Amém. Graças a Deus por esta palavra. O texto eu entendo já bem conhecido. Esse texto é apenas uma introdução dos últimos preparativos do povo de Deus para uma longa jornada, uma longa caminhada. Interessante que, observando esse texto e os que seguem, nós observamos que quando a noite estava caindo sobre a terra de Gósen, lá no Egito, Deus estava atuando de uma forma maravilhosa. Enquanto a noite se aproximava, via-se, ouvia-se os balidos dos cordeiros sendo mortos nas casas dos hebreus. E em cada casa, pelo texto que lemos, nós percebemos que um homem segurava em sua mão uma vasilha cheia do sangue do cordeiro. E com este sangue ele espargia nos umbrais das portas, para servir de sinal para que o anjo da morte não entrasse e fizesse destruição naquela família. Ainda naquela noite, dá-nos a entender que cada membro das famílias dos hebreus correram para suas casas, pois a proteção estava nas casas aspergidas por sangue. Eles entraram e ali, de uma forma muito especial, já com a roupa própria de uma caminhada, com as sandálias nos pés, cajado na mão, eles deveriam comer às pressas o cordeiro assado. E assim eles fizeram. Só que enquanto o Israel de Deus estava banqueteando-se, comendo aquele cordeiro, naquela expectativa de uma longa viagem, naquela mesma noite, via-se um clamor desesperado em todas as casas dos egípcios. Os primogênitos estavam morrendo, foram feridos pelo anjo do Senhor, desde a casa de Faraó até a casa dos servos mais simples. Eles perderam o seu primogênito. E isso foi tão cruel para a nação, que marca, na verdade, o início de uma jornada do povo de Deus. Foi desta forma que Deus tirou o seu povo do Egito.
Nós sabemos, irmãos, que na verdade não foi nada fácil a saída do povo do Egito. Primeiro porque Faraó não queria de forma alguma deixar o povo sair, não queria perder a mão de obra barata. Por isso ele se empenhou ao máximo para não deixar aquele povo sair daquele país. Mas aconteceu, em face a essa ação demolidora da parte de Deus, as pragas que vieram sobre o Egito realmente fez com que Faraó imediatamente mandasse chamar Moisés e Arão e deu ordem para eles, dizendo: saiam depressa desta terra e vão para o deserto servir ao vosso Deus. E o versículo 33 que nós não lemos diz que não somente Faraó, mas todo o povo do Egito, eles apressaram o povo a sair, porque estavam percebendo, se eles não saíssem, todos poderiam morrer. Então, amedrontados com a ação divina, com a operação de Deus, com o agir sobrenatural, eles liberaram o povo para sair às pressas. E graças a Deus, irmãos, que Deus é poderoso realmente para fazer a sua obra. Deus, quando chama, Ele leva realmente debaixo dos seus cuidados e ajuda ao seu povo a alcançar a vitória que Ele realmente tem para o seu povo. E nós observamos que ao tirar esse povo do Egito, Deus levou para o deserto. E Deus o levou exatamente para dar uma demonstração do seu poder e assim mostrar a inutilidade dos deuses do Egito. Quando o povo se achava entre aquelas montanhas e tendo à frente o mar vermelho, que de repente vê-se Faraó com seu exército vindo atrás para trazer de volta o povo, Deus dá uma palavra a Moisés: diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. E naquele mesmo instante, nós observamos que a ordem é dada e o grande milagre começa a acontecer. O povo realmente obedece ao comando de Deus, as águas daquele mar se abrem e o povo passa a pé enxuto. Esta experiência, irmãos, foi uma experiência realmente marcante na vida do povo de Deus. Ela foi marcante porque o povo entendeu que aquela situação pelo qual eles estavam passando era algo que vinha do próprio Deus, era uma experiência divina que Deus estava dando àquele povo. E tanto é que logo que o povo passou, nos diz o texto sagrado, que as águas do mar voltaram, a ponto do exército de Faraó morrer afogado. E se Deus fechou o caminho de volta, é porque não haveria volta para o Egito. Deus tirou o seu povo dali, e jamais era plano de Deus que o seu povo voltasse. É bem verdade que Faraó investiu, fez o que pôde, mas não conseguiu. Queridos, nós, como igreja de Jesus, também nós fomos arrancados do nosso Faraó, o inimigo, Satanás. Deus
Ele está conosco, caminhando com a sua igreja. Assim como Israel sair ali do Egito para uma caminhada no deserto, a igreja também. O diabo, ele tenta realmente nos laçar e nos trazer de volta para fazer a sua vontade. Mas assim como Israel, nós temos o selo do sangue do Cordeiro sobre nós. E assim como o faraó foi derrotado, o nosso adversário, nosso inimigo, também é derrotado, porque maior é aquele que está conosco do que o nosso próprio adversário. Ele está conosco de uma forma maravilhosa. Outro fato importante que nos leva a pensar sobre a caminhada de Israel é que logo que eles atravessaram aquele lago, aquele mar, eu tive a oportunidade de conhecer aquele mar, inclusive alguém apontou o lugar exato, segundo ele, lá, aonde Israel atravessou. E que comoção tão linda ver o milagre, o lugar do milagre de Deus naquele todo. Tanto é, irmãos, que quando atravessou aquele mar, Miriam e as demais irmãs do ciclo de oração lá de Moisés, da igreja de Moisés, começaram a cantar hinos como esses que nós vimos aqui nesta noite, louvando a Deus, exaltando a Deus. Eu posso imaginar a comoção, a alegria, o entusiasmo que reinava no coração daquele povo. Imagina um coral, irmãos, formado por toda uma nação. Provavelmente mais de 2 milhões de pessoas. Aquele coral cantando, salmodiando a Deus, bendizendo a Deus, por conta daquele grande milagre que havia acontecido. O povo tinha consciência que eles viviam escravos, sem liberdade, mas agora estavam livres e expressavam este louvor maravilhoso a Deus. Às vezes eu fico a pensar, seria tão bom se pudéssemos realmente ouvir aquele coral maravilhoso, cantando e louvando ao Senhor, a alegria daquele povo, as crianças, adolescentes, jovens e adultos, idosos, terceira idade, todo mundo louvando e bendizendo a Deus, vendo a mão de Deus agindo. Claro que não é possível a gente participar de um coral como esse, mas uma coisa eu tenho certeza: nós vamos participar daquele coral que cantará para o Cordeiro que foi imaculado. Aleluias! A igreja participará deste coral maravilhoso e nós queremos participar. Meus irmãos, Israel cantou ao Senhor louvor a Deus por algumas razões. Primeiro, porque o povo estava livre da condenação da escravidão. Enquanto Israel estava no Egito, Israel não tinha condições de adorar, de cantar ao Senhor, de expressar o seu sentimento de alegria, de paz e de prazer. Mas só depois daquela experiência, a experiência de redenção, de ser resgatado das mãos de Faraó, daquela situação de escravos, aí sim eles podiam de fato cantar, porque estavam livres, sentindo pela primeira vez que eles eram propriedade do Senhor Jeová, o Deus Todo-Poderoso, que não estava mais debaixo do comando do Egito, mas estavam livres. E a Bíblia diz que o Espírito de vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte.
você também está livre. Nós estamos livres. Por isso nós podemos cantar realmente a este Deus maravilhoso. E ninguém pode impedir de adorarmos a Deus. Faraó não pôde mais demonstrar o seu domínio sobre aquele povo, impedindo que eles louvassem e adorassem a Deus. Satanás também não pode jamais fazer isso com a igreja de Deus, porque nós temos a proteção do sangue de Jesus sobre nós. Já fomos libertos, e sendo libertos nós pertencemos a Ele, a Jesus. A Bíblia diz que nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Por isso nós o cantamos, louvamos e expressamos a nossa alegria ao Senhor. Israel podia cantar com muita emoção, porque ele sabia que era uma nação separada. Deus os separou, tirou do coração do Egito e formou assim um povo peculiar para ele. Estavam separados. E eu vejo, irmãos, que nós também somos um povo separado. Graças a Deus por isso. Deus nos resgatou, nos fez um povo peculiar, um povo especial, de boas obras. Estamos separados, e separados para Deus. A Bíblia diz que aquele que Deus o chamou, pôs a mão no arado, não pode olhar para trás. Temos que ir avante, prosseguir, realmente sabendo que nós somos um povo separados para Deus. Foi Deus que te separou. Ele separou você com a divisa da cruz. A nossa vida até a cruz é uma coisa, depois da cruz é outra. Porque quando nós tivemos a experiência da cruz, da redenção dos pecados de Deus, não temos mais parte com este mundo. A Bíblia diz, irmãos, que Israel estava caminhando durante 3 dias. Israel não encontrou água para beber. É assim que o deserto faz. É assim também que acontece neste mundo. Aquele que já bebeu da água espiritual que emana da fonte do Calvário, não tem mais prazer nas fontes deste mundo tenebroso. Este mundo, irmãos, é um mundo ingrato, é um mundo que nega a Deus, que o hostiliza, é um mundo que nega o seu amor, é um mundo que exalta a razão em detrimento da fé, é um mundo inundado na prostituição, um mundo fundado no pecado, é um mundo em que cada dia se distancia realmente de agradar a Deus, é o mundo dos filmes pornográficos, dos casais separados, da lealdade traída. Este é o mundo que está diante de nós. Assim como o deserto foi importante na vida também de Israel, a igreja de Jesus está vivendo essa situação e ela tem que entender e compreender de que nossa parte não está aqui neste mundo. É por isso que a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque o amor do Pai não está nestas coisas. A concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida pertence a este mundo. Nós somos separados. Você foi separado para Deus. Nós pertencemos a Ele, irmãos. Vimos aqui uma peça tão importante. Nós somos de Jesus. Temos a esperança e a expectativa que um dia Ele vai voltar para nos buscar. E nós queremos realmente, como noiva amada, ser encontrados sem mácula, sem ruga ou coisa semelhante, mas
esperançosa, desejosa e amando a vinda maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus. Israel cantava, louvava a Deus por conta da alegria que era tão grande no coração. Nós também temos essa alegria, ninguém pode tirar essa alegria, a alegria da salvação. É algo que é difícil até explicar, o mistério, a obra que Deus fez nas nossas vidas. Mas há uma alegria, e essa alegria ninguém pode tirar, porque ela foi nos dada por Deus nosso Senhor. Cantar, louvar, expressar a nossa gratidão ao Senhor. Algo interessante que nos chama também a atenção ainda no deserto, quando Deus tirou seu povo do Egito, porque Deus levou para o deserto. Deus não poderia de uma forma milagrosa, assim como fez ao abrir o Mar Vermelho, introduzir imediatamente na terra que mana leite e mel. Mas Deus mandou aquele povo, conduziu o seu povo pelo deserto, porque Deus queria dar lições importantes. A primeira delas, eu percebo que Deus queria ensinar ao seu povo que mesmo depois de redimido, eles ainda teriam problemas, ainda teriam dificuldades. E não é assim também na vida cristã? Quando você entrega a sua vida a Jesus, não pense que os problemas acabaram. Não pense que você não terá mais dificuldades. Não, nós teremos dificuldades sim, com os nossos companheiros de trabalho, de escola, às vezes até mesmo na nossa casa, nós teremos dificuldades. O crente não está imune aos problemas, às lutas e dissabores da vida. Agora, uma coisa nós sabemos, é que o Senhor está conosco e Ele é a nossa vitória. Por isso nós devemos confiar nele sempre, confiar em Deus, porque quando nós confiamos em Deus, sabemos que Ele se revela sempre mostrando o seu amor, a sua bondade e a sua misericórdia. Deus levou o seu povo pelo deserto para mostrar também ao seu povo o que estava no coração deles. Às vezes, irmãos, nós nos enganamos e precisamos tanto conhecer o nosso coração. O coração daquele povo ainda não tinha sido transformado verdadeiramente. Quantas reclamações, vocês conhecem a história de Israel? Quantas reclamações? Reclamavam pela comida, reclamavam pela direção de Moisés. Eles estavam sempre reclamando, e com isso Deus estava mostrando para aquele povo o que estava no coração deles. Às vezes precisamos entrar para dentro de nós mesmos e analisar o nosso coração, os nossos sentimentos, aquilo que nós pensamos, idealizamos. Será que realmente são coisas que agradam a Deus? Ou muitos dos nossos pensamentos, eles são formados por conta do nosso egoísmo, da nossa fragilidade, não são formados em Deus, não são uma atuação direta do Espírito Santo, mas a rebeldia do nosso coração é que expõe os nossos pensamentos, nossas palavras e até as nossas atitudes. E como isso precisa que Deus nos revele, para que nós possamos conhecer a nós mesmos. E o maior problema nosso, irmãos, é quando nós não conhecemos a nós, e nos amamos, e nos estimamos, e nos prezamos, e nos colocamos até acima de tudo e de todos. E a maior dificuldade do cristão é negar a si mesmo. Mas sabe por quê? É porque nós não conhecemos ainda o nosso próprio coração. O nosso coração é vaidoso, é orgulhoso, é cruel, é desobediente,
O nosso coração é assim. Se o Espírito Santo não agir, não quebrantar, não nos levar realmente para a cruz de Cristo, nós não temos condições nenhuma de servir a Deus com sinceridade de alma. Israel precisava conhecer realmente o seu coração. Deus precisava revelar isso, não para que, de uma forma de Deus, maltratar o povo, não, mas para mostrar a fragilidade do coração do homem e a necessidade de depender de Deus. Por isso nós precisamos olhar para a corrupção do nosso coração, não para entrar em desespero, mas para cair aos pés do Senhor e demonstrar o quanto nós somos dependentes dele nesta caminhada. Como igreja de Jesus, eu preciso dele, você precisa dele, nós precisamos, e nós não temos direito nenhum de nos agarrar ao nosso próprio eu, à nossa própria vontade, mas abrir mão disso. Isso não é tão importante. O importante não é o eu estar reinando, mas é Ele estar entronizado em nossas vidas. Isso vai facilitar a nossa caminhada, vai nos ajudar a ter uma compreensão melhor das coisas e dos outros e caminharmos com mais facilidade a nossa caminhada aqui na terra, realmente através deste conhecimento do nosso próprio coração. Israel precisava conhecer isso, e Deus permitiu que através de toda aquela atitude eles percebessem. Infelizmente não aprenderam a lição de depender do Senhor, porque quando nós dependemos, colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, as coisas tornam-se muito mais fáceis na nossa caminhada cristã. E graças a Deus por isso, irmãos. No deserto nós percebemos que Israel ele encontrou desânimo, bem próximo já de entrar na terra prometida, bem perto de entrar na terra prometida, Israel começou a sentir um desânimo muito grande, a falta de coragem, de determinação. Em vez de descansar no Senhor, acreditar e aceitar as promessas de Deus, começaram a viver a sua própria vida e a entender que o Egito seria melhor do que naquela caminhada. E quantos deles não murmuraram, dizendo: seria melhor estarmos lá, comendo lá as cebolas do Egito, do que estarmos aqui neste deserto. O descontentamento marcou profundamente a caminhada do povo de Deus. Meus irmãos, mesmo que nós, como igreja de Jesus, na nossa jornada, venhamos por algum momento sentir uma situação semelhante de desânimo, precisamos olhar para a frente, olhar para a cruz, olhar para aquele que se comprometeu a estar conosco todos os dias. Quando nós realmente olhamos para a promessa de Deus, nós vencemos as dificuldades que a vida nos apresenta, porque sabemos que Ele não nos deixa a sós. Ele está conosco, Ele caminha conosco de uma forma tão maravilhosa. Por isso nós precisamos. Israel, ele se atropelou nas circunstâncias, qualquer coisa era uma circunstância para impedir a caminhada. Nós jamais podemos permitir que as circunstâncias elas venham dirigir a nossa vida, interferir na nossa caminhada. Tem alguém que é o Senhor das circunstâncias, e esse é o que interessa, ele que é importante, é ter os nossos olhos voltados para Ele e caminhar sempre nesta direção, porque temos certeza, e Ele estando conosco, nada
nos impedirá de alcançar a nossa Canaã celestial. Mas uma coisa nos alegra, que apesar de toda essa situação no deserto, irmãos, não faltou a direção de Deus. Deus se compromete. Quando Deus tira um povo do Egito, Deus é Deus, Ele coloca o seu nome. Deus deu a direção ao seu povo. A Bíblia diz que Deus colocou uma coluna de nuvem de fogo durante o dia e durante a noite, para que o povo caminhasse debaixo da direção de Deus. É o cuidado de Deus. Deus está dizendo aqui para a sua nação e consequentemente também para a igreja, que Deus deseja que o seu povo caminhe de dia e de noite, sempre. Nós não podemos parar, não podemos jamais desejar voltar. Deus quer que nós venhamos sempre caminhar na direção que Ele tem estabelecido para as nossas vidas. Deus colocou isso lá para guiar o seu povo, conduzir o seu povo. Deus tinha uma direção precisa. E esse Deus, irmãos, também nos dias de hoje, a Bíblia diz que Ele tem planos importantes para nós. Deus tem prazer em dirigir, conduzir, em guiar cada um de nós e a sua igreja como um todo. Cabe a nós realmente aceitar isso pela fé, acreditar e confiar na provisão divina, acreditar que Deus é poderoso para nos conduzir, mesmo em meio a tantas dificuldades e adversidades, crises. Não importa, as circunstâncias, elas não impedem o agir de Deus. Tão somente devemos acreditar no Senhor. Ele tem um caminho mais excelente para os seus filhos. Se Ele te salvou, te resgatou, se Ele te fez uma nova criatura, saiba que Deus estará contigo e a direção dele não falha. É o que diz o Salmo 23: mesmo que tenha que passar pelo vale da sombra da morte, não temerei, tu estás comigo. O salmista entendia perfeitamente esta questão. A direção de Deus, não importa os vales, as adversidades, os problemas, o importante é que Ele está conosco. Se Ele está conosco, isto nos basta. Mesmo no deserto, irmãos, não somente a direção, mas também a provisão de Deus, o sustento de Deus. Deus não deixou faltar nada para o seu povo. E tem citação que a gente só aceita pela fé. Diz que os sapatos, as sandálias do povo que saiu do Egito crescia nos pés daqueles meninos que eram crianças, se tornavam adolescentes, jovens e adultos. 40 anos no deserto, o sapato crescia junto. A Bíblia diz, não faltava, irmãos. A Bíblia diz que Deus mandou comida do céu para esse povo. Que coisa tremenda. Uma certa vez Deus mandou as cordonizes, as aves, elas voam mais ou menos 1 metro de altura assim. E imagine todo aquele povo matando aqueles pássaros e comendo. Deus cuidando de uma forma maravilhosa do seu povo. Deus cumpre. Há um versículo, me parece, lá em Salmos, que diz que Deus é poderoso até para colocar uma mesa no deserto para o seu povo. E foi isso que aconteceu, irmãos. Nosso Deus é o Deus da provisão. Devemos confiar nele, crer realmente na sua direção e também na sua provisão. Não vai faltar. Deus é poderoso. É o Deus de milagres. É o Deus que faz coisas grandes, tremendas, maravilhosas acontecerem. E para encerrar, esse Deus no deserto, Ele deu muitas vitórias ao seu povo. É o Deus das vitórias. Cada situação que o povo enfrentava, percebia-se que era uma oportunidade de alcançar uma grande vitória.
e muitas foram as vitórias que Deus dera ao seu povo ali no passado. E esse Deus, irmãos, é o Deus da igreja. Assim como Ele cuidou de Israel, tirando do Egito, levando pelo deserto, até chegar à terra prometida, Deus não falhou. Deus foi fiel ao seu povo. Deus também é fiel para com a igreja dele. Por isso vale a pena servir a esse Deus. E o mais importante, irmãos, depois de praticamente 40 anos, já no final daquela caminhada, aí que a coisa ficou boa para Israel. Os maiores milagres aconteceram depois dos 40 anos. Deus levantou Josué com uma visão diferenciada, com um propósito maravilhoso, dizendo que deveria entrar na terra prometida ele e todo aquele povo. Meus irmãos, e aquela geração de Josué era uma geração valorosa. Se na época de Moisés as pessoas às vezes se sentiam como gafanhotos diante das adversidades do deserto, nós não temos condições, os homens são gigantes, nós não podemos lutar contra eles, nós somos pequeninos animais, não temos nenhuma condição. Mas quando chega lá em Josué, esses homens têm uma visão diferente. Eles se vê como soldados valorosos, valentes, combatentes, dispostos a tomar posse da bênção de Deus. Você não vê mais murmuração nos lábios daquele povo, mas você vê um hino de adoração e de louvor a Deus. Esse é o nosso Deus, irmãos. Cada dia que passa, Deus tem sempre algo novo para a vida da sua igreja, para a vida do seu povo. Deus é poderoso para renovar a nossa fé, a nossa esperança, o nosso ministério. Mesmo que você se sinta como Israel no passado, sem nenhuma condição, sem nenhuma possibilidade, olha, o teu Deus é poderoso para agir. Assim como Ele fez nos dias de Josué, Ele quer fazer contigo também. Ele quer te levantar, renovar a tua visão. Ele quer renovar as tuas forças. Ele quer levar-te realmente a alcançar a bênção que Ele tem prometido para a tua vida. E cabe a nós realmente assumir essa postura diante de Deus. Senhor, eu quero ser um soldado valente na tua presença. Eu quero prosseguir na fé. Eu quero marchar. Eu quero triunfar para a glória do teu santo nome. Eu creio que tu estás comigo e tu és a minha vitória. Amados, nos coloquemos em pé neste momento. Pedindo a Deus que venha abençoar os nossos corações, as nossas vidas. Mas quem sabe, meu irmão, minha irmã, nesta noite, você estar aqui, você veio aqui, quem sabe um tanto desanimado, quem sabe até pensando em voltar atrás, parar a vida. Eu quero te dizer, o Senhor está aqui. Ele quer te renovar, Ele quer te abençoar, Ele quer dar uma nova esperança para você, Ele quer te ajudar na tua caminhada. Deus é Deus, deixe Ele agir na sua vida. E quem sabe você precisa tanto de uma oração, de uma ajuda nesta noite, de um milagre de Deus na sua vida. Eu quero convidar a você a se tornar um soldado valente. Saia do seu lugar e venha aqui, nós vamos orar, vamos clamar a Deus a seu favor nesta noite. Estejamos preparados em todo o tempo, irmãos, para este combate e para esse chamamento. O Senhor está chamando a sua igreja,
está chamando para si e está chamando para a ação, para o enviar, para o proclamar a Ele mesmo. Então esteja preparado para isso. Quero agradecer o seu bispo mais uma vez. Deus abençoe o senhor, o ministério, a irmã Cleci, essa tarefa tão gloriosa, porém árdua, que o Senhor tem colocado na sua mão, que Ele continue sendo a sua força e a sua destra de uma maneira graciosa. Fica aqui nossa palavra de agradecimento mais uma vez.